Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje então nós vamos fazer a correção daquela atividade do dia 2, tá? De quinta-feira. Então, ó, conjunto dos números inteiros. Nós vimos então que os números inteiros negativos são -1, -2, -3, -4, -5. O conjunto formado por inteiros positivos e pelos inteiros negativos e pelo zero é chamado de conjunto dos números inteiros. Este conjunto é representado pela letra Z, certo? Então, ó, nós vimos aqui então que ele é representado pela letra Z. Então, agora, ó, atividades. Os números inteiros, como eu disse, já aparecem na nossa vida, né? E às vezes a gente não parou para pensar. Então, algumas situações que aparecem, ó, 7 pontos perdidos por uma equipe em um torneio. Isso é uma coisa positiva ou negativa na nossa vida, né? Então, perdidos é -7, é negativo. B, depósito de 850 em uma conta corrente. Depósito é uma coisa positiva, porque ele vai para sua conta, ó. Então, de quanto? De R$ 850. É uma coisa positiva, tá? Vamos colocar. Ó, coloquei só os números, tá? Profundidade de 400 metros. Profundidade vai para baixo. A gente imagina que cavou um buraco. Qual a profundidade? Então, de -400, certo? Segundo andar de subsolo, também subsolo é para baixo. Terceiro andar de subsolo também é para baixo. Então, é -3. Temperatura de 20 graus Celsius acima de zero. Então, acima de zero vai ser mais 25. Altitude de 1.300 metros. Então, a altitude também é mais 1.300. Então, essas são algumas situações, tá? Que a gente encontra números positivo e negativo, certo? Tudo bem? Então, agora exercício 2, ó. João tem um saldo de R$ 500. Qual será o saldo se? Então, item A. Retirar 450. Então, vamos fazer aqui, ó. Você tinha 500, você retirou 450. Fica 0, peça emprestada aqui fica 4, 5 para 10, 5, 4 para 4, nada. Então, aqui, ó, ficou 50 positivo, certo? Tudo bem? Agora aqui, nós tínhamos 500 e se depositar 100, 500 mais 100, ficou quanto? 600. Então, mais 600. Agora, ó, eu tinha 500 e eu retirar 650. 650 eu vou tirar da conta. Vai ficar quanto? É uma conta de menos. Isso aqui vai ficar negativo, porque, ó, eu tinha 500, eu tirei 650. Então, eu fiquei devendo 150. Como eu fiquei devendo, ó, 150, eu vou colocar o sinal de menos para dizer que eu fiquei devendo 150, tá bom? Reta numérica dos inteiros, ó. Então, à direita dos números, então a reta numérica é assim, ó. O zero, ele fica no centro. À direita ficam os números positivos, 1, 2, 3, 4. À esquerda fica os negativos, -1, -2, -3, -4. Vai para o infinito negativo e para o infinito positivo. Qualquer número inteiro positivo é maior que qualquer número inteiro negativo, claro, né? Por exemplo, se eu tiver 1, eu dever 1, pensa sempre no dinheiro, ó. Se eu tenho 1, eu devo 1, qual é maior? Eu tenho R$ 1 pelo menos, tá bom? Então, agora a terceira, escreva os números inteiros, -21, 0, 14, -3, 16 e 5, em ordem crescente. Bom, quem é o menor aqui? O menor, quanto menor ele for negativo, quando o número... Pensa sempre no dinheiro, ó, o número. Se eu devo 21, devo 3, qual que eu tenho mais? Eu tenho devendo só 3, porque se eu devo 21, eu devo mais. Então, o menor deles, ele quer em ordem crescente. É do menor para o maior. Então, vai ficar, o menor é o menos 20, 21. E depois, quem é o menor? Vamos colocar aqui o símbolo do jacaré, ó. Ele é o menor. Peraí. Olha, é o menor. Então, vamos pôr aqui o símbolo do jacaré. Depois do 21, qual é o menor? É eu dever 3. E depois, quem é o menor?
E o DV não tem mais nenhum negativo, então é o 0. E depois, quem é o menor? O 5. E depois, quem é o menor? O 14. E depois, o maior de todos é o 16, ó. Então, ficou do menor para o maior, menos 21, menos 3, 0, 5, 14, 16. Ó, se eu for continuar o menos 21, vai estar aqui atrás, ó, né? Menos 4, menos 5, conforme ele vai indo para a esquerda, ele vai diminuindo, tá bom? Usando os símbolos de menor, maior ou igual, qual é maior? A boca do jacaré vai virar sempre para o maior, ó. Tenho 8, devo 8. Qual é maior? Ter 8. Tenho 0 e devo 5. Qual é maior? Não ter nada. Não ter nada é melhor do que dever 5, não é? Então, o maior vai para o 0. Qual que é maior? Ter 30 ou dever 8? Ter 30. Dever 50 ou dever 51? Dever 50 ainda é melhor do que dever 51, porque ele é um pouquinho... Eu fico com 1 real a mais, né? Ter 3 ou dever 7? Ter 3, certo? Escreva o antecessor de menos 7. Então, eu vou fazer uma reta aqui para a gente colocar na reta numérica, ó. Ó, o 0 tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, ó. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Vou continuar aqui, ó. Menos 8. O antecessor é quem vem antes. Então, se o 7 está aqui, quem é o antecessor dele? É o menos 8. Penso na reta numérica, ó. E o sucessor de menos 1? Menos 1 tá aqui, ó. Quem é o sucessor de menos 1? Menos 1 tá aqui. Quem é o sucessor? Quem vem depois? Quem vem depois do 1? O 0. Certo? Agora aqui, ó. Quem é o antecessor de 18? Quem vem antes de 18? 17. Quem é o sucessor de 200? 201. Então, ó, no antecessor, você coloca na reta para você visualizar melhor, tá bom? Módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Chamamos a distância de um ponto da reta, a origem, distância de ponto até o 0, de módulo ou valor absoluto. Por quê? Porque ele sempre vai ser, você vai contar os espaços, ó. Por exemplo, ó, de 0 até 2, ó, 1, 2 espaços. Agora, de 0 a menos 2 também é 1, 2 espaços. Então, por isso, quando for módulo, vai sempre ficar positivo. Ó, se for módulo de 5, vai ficar 5, esse módulo de 5. Da mesma coisa que se for menos 2, vai ficar módulo de menos 2, que é 2. Então, qual é o módulo de mais 3? 3. Qual é o módulo de menos 3? 3. Qual é o módulo de menos 12? 12. Qual é o módulo de 0? 0. O módulo de 10, positivo 10. O módulo, aqui tem um menos fora do módulo. Módulo de menos 8 é 8. Então, ficou menos 8, por quê? Porque tem um menos aqui fora, ó. Que menos módulo de 5, 5, certo? Então, sempre vai sair do módulo positivo. Por quê? Porque ele conta o espaço aqui na reta numérica, ó. Por exemplo, de 0 até 2, 1, 2 espaços. De 0 até menos 2, 1, 2 espaços também. Então, ó, tá vendo? Que era aqui, ó, menos 3, mas saiu mais 3. Porque todo módulo você conta o espaço de 0 até o menos 3, que vai dar, no caso, 3 positivo. Agora aqui, como tem esse menos na frente, então ficou menos 8. Ficou menos, que tem aqui na frente, o menos 8 saiu mais 8, então ficou negativo. Aqui ficou menos na frente, era módulo de mais 5, saiu 5, mas como tinha esse menos aqui na frente, continuou, certo? Simétrico, então, ou oposto. Olha só. Dois números inteiros que estão à mesma distância da origem, a origem é o 0, são chamados de números inteiros, opostos ou simétricos. Opostos ou simétrico, por quê? Porque eles estão à mesma distância do 0. Ó, por exemplo, ó, o menos 2 e o 2, ó, estão à mesma distância do 0 aqui, tá vendo, ó? Certo? Então, o simétrico de 2 é menos 2, porque, ó, de 2... Tá aqui o simétrico. Se você dobrar aqui no 0, um cai em cima do outro, então eles são simétricos.
O simétrico de menos 4 é quem? O mais 4. Por quê? Eles têm a mesma distância aqui, ó, do até o zero, certo? Tá? Então, ó, dê o oposto ou simétrico de cada um dos seguintes números inteiros, ó. Então, vai ficar assim, simétrico de mais 25, menos 25. Simétrico de menos 28, mais 28. Simétrico de menos 10 é menos 10. Simétrico de mais 16 é menos 16. Simétrico de 17 é menos 17, certo? Simétrico ou oposto, tá? Números inteiros, observe a reta numérica abaixo. Olha só, nós temos aqui o menos 2, então aqui é 1, 4, 5, tem alguns números e algumas letras, ó. Se aqui é 1, vamos ver, ó, 1. Se aqui é 0, vamos ver se dá certo. Menos 1, menos 2. Menos 3, menos 4, menos 5, ó. O 0 tá aqui, à esquerda são os negativos, à direita são os positivos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, ó, o 0 ele fica no meio. Para cá, para a esquerda os negativos, para a direita os positivos. Então, ó, qual o valor representado pela letra A, C e G? Vamos ver então. Ó, o A é o menos 5. A igual a menos 5. E o C? Vamos ver o C? Menos 3 igual a menos 3. E o G? O G igual a 3, positivo. Quando é positivo, não há necessidade de colocar o mais, tá bom? Certo? Houve uma queda, pessoal, desculpa aí, do meu tripé aqui. Oh, desculpem. Ó, agora qual ponto representa o 0? Ó, o 0 é o E. Ponto E. Certo? Determine a distância entre os pontos A e D. A e D. A e D. 1, 2, 3, 4. Distância entre. Então, ó. Entre a distância entre A e D é entre A e D, ó. 1, 2, 3, 4, ok. Agora, e a distância entre E e G? E e G, 1, 2, 3, certo? 10º, veja a tabela de gols de um campeonato. Grêmio fez 26 e gols contra 19. Então, olha só, ó, o Grêmio, ele fez 26 gols a favor, né? E fez 19 gols contra. Então, o saldo de gol dele, 19 para 26, 7 gols. Vamos dizer que isso é positivo. Agora aqui, ó, São Paulo fez 22 e sofreu 17. Então, 17 para 22, 5 positivo. O Fluminense fez 18 gols pró e contra ele fez 23. Então, 18 para 23 fica 5, só que negativo, porque os gols contra foi maior do que os gols a favor. Cruzeiro, então nós vamos colocar menos 5. Cruzeiro fez 19 gols e contra 19 também. Empatou, ficou zerado. Vitória fez 15 e contra fez 24, então 9 contra. E Fortaleza fez 17 e contra 21, então 4 negativo, porque o contra foi maior. Calcule o saldo de gols. Calcule o saldo de gols de cada equipe e responda. Qual equipe tem o menor saldo de gols? E o maior saldo de gol? O menor é a Vitória, com menos 9. E o maior saldo de gols, 7, que é o Grêmio. Então escrevemos, ó. Menor saldo de gols é o Vitória, e o maior é o Grêmio. Menor, Vitória, maior, Grêmio. Quem tem mais saldo de gols, Fluminense ou Cruzeiro? Fluminense tem menos 5 e Cruzeiro tem 0. Então, Cruzeiro tem maior, né? Porque
Fluminense tem menos 5. DV5 é pior do que eu não ter nada, né? Então, Cruzeiro. Qual tem o maior saldo de gols? Vitória ou Fortaleza? Vitória ou Fortaleza? O maior saldo de gols é o Fortaleza, porque tem menos 4. Quais equipes têm saldos que são opostos? O São Paulo e o Fluminense, que é 5 e menos 5. São Paulo e Fluminense. Certo? Tudo bem? Terminamos por aqui então, pessoal, hoje. Um beijo no coração. Bye, bye. Tchau, tchau.